Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém. Eu quero agradecer a todos aí que estão com a gente aqui. Pastor Cardoso, que está aqui com a gente também, é uma honra. Fábio, que tem nos dado essas oportunidades de falar um pouco das coisas de Deus, ministrar o reino. Eu tenho certeza que vai ser bênção, pastor Fábio. E o pastor Fábio já está alegrinho aqui, gente. Ele já está sorrindo por natureza. Lá. Depois que fez o tratamento nos dentes, agora ele fica assim. Ó. Instituto COI em Guarulhos, tá? Em Guarulhos aí. Em Guarulhos, tá terra coisa boa. Né? E também o pastor Carlos Cardoso. O pastor Carlos Cardoso é o Eu Acredito Podcast agora. Todos os dias está lá fazendo live, né? Estamos incorporados aqui. É uma incorporação boa, tá bom? Verdade. Meus irmãos, muito prazer estar aqui com o pastor Zaide, né? Nós temos acompanhado, né, o conteúdo que o pastor Zaide tem entregado. Estar aqui com o Fábio é uma honra muito grande, tenho certeza que vai ser uma benção. E vamos falar aí das coisas, né? Que para muita gente é teoria, mas verdade, é uma realidade. É teoria que com o passar do tempo... Vai se transformando. O Enéas foi chamado de louco, né? E hoje nós... É um herói. Descobrimos que os loucos, na verdade, éramos nós, né? Os loucos não são tão loucos assim, né? E o cenário brasileiro, hoje especificamente, essa semana, e acredito que esse mês, e até as eleições de 2026, mostra realmente que nós precisávamos de um Enéas na política brasileira no passado. Talvez, se nós, os meus pais... os brasileiros tivessem colocado o doutor Enéas na política, hoje o Brasil estava direcionado para um país aí de primeiro mundo, não é? Verdade. E sabe, Jesus ele foi tido, né, como um dos participantes de Beelzebul. Você vê que o povo é assim, as pessoas não acreditam naquilo que falam. Até Jesus sofreu isso, né? Essas afrontas. E às vezes a gente fala coisas que eu sei que foge da realidade de algumas pessoas, mas não necessariamente que aquilo também seja uma mentira. É que muitas vezes as pessoas não estudaram, elas não foram pesquisar. E também a gente às vezes nem tem coisas que a gente fala a nível científico, ou abordagens, igual o pastor Cardoso faz muitas abordagens aqui. E tem coisas de mundo espiritual que nem dá para falar para as pessoas, porque as pessoas não vão entender. Então é muito complicado. E a gente fala algumas coisas aí, já descem a lenha. Imagina se entrasse mais aprofundado em algumas coisas do mundo espiritual. Porque hoje também, até a gente fala da política que é polarizada, mas até o corpo de Cristo, no sentido de igrejas, é polarizado. Cada um pensa de um jeito, cada um... Claro, até uma moça veio falar comigo essa semana, achei interessante. Ela falou, pastor... Eu tenho divergências teológicas do Senhor, mas isso não significa que a gente seja inimigos. Eu falei assim, não, é verdade. Às vezes no casamento você nunca brigou com a sua esposa, nunca discutiu ideias, e no entanto você ama, você tá ali junto. E a gente tem que aprender isso daí, as pessoas têm que ter essa compreensão. Hoje o Brasil está enfrentando isso.
esse mundo polarizado e fica essa guerra, né? Até no cenário político também. Mas não é uma guerra natural Não. apenas, né? Não é uma guerra ideológica. É também uma batalha espiritual na política, né, pastor? Existe. Eu acho que a política é mais... primeiro que a gente precisa deixar bem claro que política e religião sempre andou juntos. Verdade. Então, desde Gênesis 11, na realidade, toda a mística religiosa do mundo começou em Babel, né? E ali existia astrologia, numerologia, cartomancia, signos, zodíaco, tudo estava ali em Babel. E quando Deus espalhou, foi ramificado sobre a terra. Então, veja bem, era um político que era Nimrod e a religião estava ligada. Quando a gente vem estudando toda a história, né, porque as pessoas querem dizer, igreja e religião não se misturam, é igual óleo e água, né? O pessoal fala muito isso. Verdade. Mas quando a gente vamos já para o tempo do cristianismo, o Império Romano em 313, Constantino se utilizou da cristandade para perpetuar o Império Romano. A Reforma Protestante teve políticos que se utilizaram de Lutero para se desvincular do Império Romano. Então, veja, no meio do nosso meio, né, protestante, também sempre teve muita ligação com religião. Você vê, por exemplo, o governo americano, você vai ver que os conselheiros dos presidentes americanos, o Billy Graham acompanhou vários. E a igreja sempre presente. Então, a gente não pode desvincular política de religião. Agora, uma coisa eu tenho deixado claro, que era bom que todos entendessem, que a igreja está acima de política. A igreja ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais e ela manifesta o reino de Deus sobre a terra. Então, a igreja não depende de política para existir. Ela subsiste sem apoio político nenhum. Porque Jesus estabeleceu um reino que é a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que hoje, no Brasil, eu acredito que até pelo que aconteceu nas eleições, a abertura religiosa, confiando totalmente que um homem iria salvar uma nação, Deus mostrou que não era bem por aí. Eu acho que não houve discernimento espiritual sobre as coisas que estavam acontecendo e iriam acontecer. E a prova é para onde nós estamos caminhando agora. Não sei se o pastor Zaide tem essa... Não, é verdade. Assim, o senhor falou de Constantino, é interessante, porque até então existia muita perseguição religiosa. Aí Constantino vem, ele meio que, ele faz parte de uma questão religiosa. E aí todo mundo passa a ser religioso. Começou a ter a misturação, a miscigenação, que é o que tem um pouco hoje também, tem muito, né, isso daí. Agora, essa questão, igual o senhor falou, teve muita idolatria em relação ao ex-presidente. E Deus falou, eu posso falar aqui? Sim. As claras, o senhor falou que a igreja, ele não venceu por causa da igreja. Bolsonaro não venceu as eleições por causa da igreja. Porque Deus quer refinar a igreja precisa ser refinada. É como a gente está falando, hoje o povo... Foi feita uma pesquisa, pastor, o povo ora 5 minutos por dia, isso é uma vergonha para o evangelho. As pessoas hoje, elas são superficiais no evangelho. Hoje, a gente faz clínicas de cura, libertação, pastor Cardoso também deve fazer. As pessoas estão da igreja com a vida torpe, destruída. A igreja não se levantou. A igreja precisa se levantar. Como, pastor? Com partidarismo político? Não. Em oração, em santidade, sabe? Em jejum, em arrependimento, em quebrantamento. Eu estava vindo para cá, lembrando aquele louvor, né, da Vissácer, né? Quando a nação clama, haverá paz na terra. Tá faltando isso, a nação clamar. O povo de Deus clamar. Se Deus teve misericórdia de uma cidade como Nínive, que era um povo bárbaro, cruel, como que Deus não vai ter misericórdia da nossa nação? Então a gente precisa clamar. Eu acredito, tá? Já falei. Eu acredito. Eu acredito que Deus levantou Bolsonaro, que isso é certo. Agora a questão é igual eu, pastor Cardoso, Deus pode nos levantar. A questão é que se levanta ao redor pessoas que muitas vezes se tornam idólatras. Eu queria que os pastores que profetizaram que o Bolsonaro ganhou viessem a público e falassem.
Ninguém vem agora a público, né? Você já percebeu? Eles não vêm falar assim, as profetadas que deram para ele, dizendo que ele ia vencer, que ele ia ganhar. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, é certo que há uma batalha espiritual na nação brasileira. Hoje a nação brasileira enfrenta uma batalha espiritual. A gente que trabalha nessa área, a gente sabe que há uma guerra espiritual. O Brasil enfrenta. Mas por que o Brasil está enfrentando uma batalha espiritual? Porque Deus quer libertar a nação. É um padrão bíblico. Quando Deus liberou uma palavra através de Moisés, que ele ia libertar o povo hebreu da terra do Egito, o que Faraó fez? Ele quis colocar jugo dobrado. As pessoas têm que entender, a gente está numa batalha, o faraó quer colocar jugo dobrado, mas existe um decreto de libertação para a nossa geração, para a nossa nação brasileira. Agora, cabe a nós o quê? Não desistir dessa libertação nacional, de buscar a Deus, de clamar pela presença de Deus. Porque olha só, olha o povo hebreu como eles estavam no Egito, eles eram escravos. E era povo de Deus, adoradores, mas estavam lá, escravos. Mas Deus levantou uma pessoa para ajudar. Agora, o que acontece no Brasil é diferente, né? Tudo o povo idólatra, o povo misturou, igual o pastor falou. Tem a questão, a gente sabe, igreja, política. Só que o problema é que misturaram muito isso daí. Muito político dentro das igrejas, nos palcos, né? Nos altares da igreja. Começou a ter muito isso daí. E a gente sabe que também tem questões de corrupção, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem a questão da idolatria também ao Bolsonaro. Vocês vão de concordar que o Bolsonaro ele foi usado por Deus para despertar uma geração para a política. Existiam muitas pessoas totalmente apolíticas, que não se envolvia, que não queria se mover politicamente. Bolsonaro veio e parece que ele abriu os olhos de muitas pessoas. Até então, muita gente não sabia quem eram os ministros do STF, não sabia os ministros que compunham o governo. Após Bolsonaro, todo mundo está sabendo o nome dos ministros do STF, sabe sobre os 3 poderes. Então, essa geração no Brasil se despertou para a política por causa do Bolsonaro. Então, o cara foi usado por Deus para isso. Porém, ao extremo agora, né? A igreja começou a idolatrar Bolsonaro quando ele entrava nas igrejas, o povo mito. E o deputado Antônio de Paula veio aqui e ele disse que ele tinha conversado com Bolsonaro. Bolsonaro, quando você chegar na igreja e as pessoas ficarem gritando mito, e você for receber a oportunidade, fala para o povo não fazer isso, porque ali é lugar de adoração a Deus. Porque havia cultos que eram interrompidos. Nos Gideões, o Eliseu Rodrigues teve que repreender o povo por causa do Bolsonaro, porque o povo ficou mito. Na hora da pregação do Eliseu, ele interrompeu a mensagem, repreendeu o povo, porque o povo ficou assim. E, querendo ou não, se o camarada não tomar cuidado, ele acaba recebendo esses elogios para si e acaba dando no que está dando agora, no que está acontecendo com o Bolsonaro. Será que em algum momento ele não recebeu a adoração que era de Deus para si e está sendo punido, pastor Carlos Cardoso? Eu na realidade tive 2 vezes com ele, né? As 2 vezes. Já com ele? As 2. Tem vídeo dele lá no falando pro. As 2 vezes que eu fui com ele, eu falei que ele estava. Eu falei exatamente isso. Eu falei: todos os pastores que estão à sua volta, eles falam que é tempo de paz e prosperidade e a solução para o Brasil é o arrependimento. Na última vez, foi o dia que ele foi para a Rússia, foi quando ele chegou na Rússia, né, e começou a guerra. E eu falei muito tempo com ele, eu falei, olha, Deus não falou para Nínive se arrepender. Deus falou que Nínive seria destruída. E o presidente, o líder de Nínive, chamou o povo ao arrependimento. E eu falei, o senhor como presidente da nação pode chamar o Brasil ao arrependimento. E, infelizmente, é o que você falou, né? Por exemplo, da primeira vez, que foi bem na pandemia mesmo, em lockdown e tal, os repórteres da CNN, SBT, Globo, todos me chamaram depois e falaram, o senhor foi o único pastor que veio aqui e falou a verdade. Porque todo mundo vem aqui só para elogiar ele e nunca confronta ele. Só para ficar ali. Então, e era isso, né? Só que agora, cadê? Né? Aí vem, e aí a gente vê outra questão que a gente tocou aqui, e eu perdi muito seguidor na campanha, porque eu já alertava que ele ia perder. A The Economist é um termômetro mundial que já mostrava ele perdendo a eleição.
A The Economist, no mês de setembro, antes das eleições, já colocou Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. E quando o povo foi para frente do quartel, eu comecei a falar, saiam da frente do quartel, que não vai acontecer nada. Então, e aí o povo se revoltou. Muita gente chegava, o senhor virou comunista. Tem até um vídeo seu no trio elétrico. Sim, falando na Avenida Paulista lá, falando, né, que a solução para o Brasil não é Bolsonaro, a solução para o Brasil é Jesus e tal. Só que a gente vê aí uma questão que as pessoas, elas colocaram toda a confiança apenas em um homem, não em Deus. E estava fora. Você não via, porque o que dá a entender, como o pastor Zaid acabou de falar, né, que é muito importante que as pessoas entendam, que até agora, nesse exato momento, a igreja evangélica não entendeu. A igreja não está entendendo o que está acontecendo. Deus chamou o povo para arrependimento. Deus fez o que fez para mostrar para a igreja que ela precisa se arrepender. E o que nós estamos vendo? Os líderes que apoiavam o Bolsonaro, tudo silenciado. Você vê até com a questão do Silas Malafaia, a maioria abandonou ele. É na hora da guerra. Na hora agora, São né? poucos os Cadê? amigos, né? E você vê o quê? Não há em nenhuma mensagem de todos eles um espaço. Precisamos nos arrepender do nosso pecado e até se arrepender da idolatria Também. do Bolsonaro. Não tem essa questão, a necessidade de um arrependimento. É uma mensagem que eu carrego no meu coração, ela é profunda, porque o caminho para uma mudança é o arrependimento. E a gente não vê espaço em falas, em posicionamento religioso, chamando o povo a se arrepender. E é um detalhe aqui, até nas manifestações que nós estamos fazendo, que pastores que eu admiro e respeito estão fazendo, manifestações políticas, pro-anistia, que é válido e louvável, válido, política, né? Mas o que está faltando? Precisava fazer uma manifestação dessa aí, mas apregoar um jejum, Sim. apregoar o arrependimento, Sim. né? Sim. Uma proclamação do dia de santidade ao Senhor, como Israel fazia, né, pastor? Porque, além de ser algo natural, ideológico, é também algo muito espiritual, conforme o Senhor sempre fala. Sim, porque depois de um jejum, igual o pessoal, os judeus fazem muito, o Yom Kippur, por exemplo, os judeus dizem que a questão de Nínive foi bem nesse período de Yom Kippur. Sim. Então, tem um peso isso no mundo espiritual muito grande, sabe? De um povo se arrepender, de um povo se quebrantar. Eu falei aqui, acho que eu ia falar live passado, podcast passado, são 4 coisas que mudam decretos. Uma delas é arrependimento, é techuvá. Quando a pessoa se arrepende de fato, aquilo muda um decreto na vida dela. Olha só, Êxodo capítulo 2, versículo 23. O povo está escravo, mas eles clamam a Deus. Pediram para Deus libertar eles daquela escravidão. O que Deus faz? Deus é estrategista, Deus é um Deus de guerra, ele é Adonai de Savaot, Senhor dos Exércitos. Deus já tinha preparado quem? Moisés, para libertar o povo. Então Deus é Deus. A partir do momento que a nação brasileira, o povo de Deus, a igreja do Senhor, de fato se levantar, com certeza vai mudar. Depois tem outro padrão, Esther, Hadassah, mesma coisa, perseguição. Olha só, sentença de morte. O que você acha que a mãe é parecido hoje no cenário político? E a Bíblia diz assim, ó, em Êxodo, e ouviu Deus o gemido do seu povo e por isso desceu para livrá-los, né? Olha só. Aí você pega a Amã liberou um decreto, uma sentença. O que Esther faz? Não, vamos apregoar um jejum de 3 dias. De 3 dias. A sentença foi quebrada e aí a gente sabe, né? É pregação de muita gente. A forca que foi preparada para Mardoqueu, quem entrou nela foi Amã. Então a igreja, ela tem ferramentas espirituais. Olha o que a Bíblia diz. As nossas lutas não são carnais, mas sim espirituais. As nossas armas, perdão, não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a gente tem armas espirituais, a gente tem ferramentas espirituais que a gente como igreja tem que utilizar. Agora, em que sentido? Oração, jejum, perdão. Porque a gente tem que perdoar esse povo.
Alexandre de Moraes tem que liberar perdão para ele todo dia. É preciso. Mas é verdade, porque o povo fala mal, mas o povo não ora pela pessoa. A gente está indo na contramão do evangelho. As pessoas falam, criticam, falam mal do Lula, falam mal do Alexandre de Moraes, mas isso no espiritual, quem está vencendo? É o inimigo. Porque o que a gente tinha que fazer como igreja? Senhor, tem misericórdia da vida deles, traz salvação na vida deles, traz mudança na vida deles. Por mais que eles não se arrependam no mundo espiritual, não abro legalidade para o inimigo agir. Agora, quando eu fico murmurando, quando eu fico reclamando, quando eu fico lançando palavras, o inimigo está ganhando força. Por quê? A murmuração, a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:10, é só ler lá. Aquele que murmura, um espírito de destruição acompanhará. Quando a nação só murmura politicamente falando, quem age? Espírito de destruição. É o que a gente vê na nação brasileira. Então a gente precisa se levantar como igreja. Precisamos parar de murmurar e começar a declarar. Claro, a gente sabe aqui, igual o pastor Cardoso, outros pastores vêm aqui e fazem abordagens no sentido, né, de cenários, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Normal isso, mas nós como pastores e como igreja não temos que murmurar, nós temos que se levantar, orar, clamar pela nação. Porque certamente, pastor Fábio, Deus visitará a nossa nação. Pastor, é muito bonito, poético falar isso. Mas em meio às injustiças, Miqueias também profetizou, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E aí ele libera uma sentença. Deus fará justiça. E os meus inimigos serão pisados como as lamas. Mas aí ele é profeta, né? Ele tá vendo o mundo espiritual. Mas eu também sou profeta. Mas aí assim... Esses caras injustos aí precisam ser pisados igual a lama, mano. Mas a gente ora. A sentença, ela virá. De alguma forma. Mas e se eles se arrependerem amanhã? Enquanto a vida, a esperança. Aí se torna meu irmão em Cristo. Olha Paulo. Olha a vida de Paulo. Era perseguidor da igreja também. Então, assim, a gente tem que pregar um evangelho e viver ele. Agora, não estou falando assim que é tudo lindo, maravilhoso, que é flores, não estou falando nada disso. Mas a nossa posição em Cristo pela palavra tem que ser de orar, tem que ser de clamar. Agora, é óbvio, estão mexendo com o povo de Deus? Existe uma perseguição, não só política, mas religiosa também? Pode se preparar, queridos. Deus é Deus para julgar. E Deus julga mesmo. Então, assim, a gente tem que se levantar. Como igreja, a gente tem que se levantar. Sim. Fala aí, pastor Cardoso. Eu acredito o seguinte. O Bolsonaro não voltará para a eleição, que tem muita gente ainda tem essa esperança. O Tarcísio será o candidato. Nós teremos maioria de Senado e deputados O Nicolas e governadores... Ainda, né? O Nicolas é novo ainda. Né? E governadores serão de direita e com um novo Senado... Né? A gente tem a Michele Bolsonaro, que vai ser senadora por Brasília, o Carlos Bolsonaro vai ser senador por Santa Catarina. Então, veja, eles estão criando uma plataforma para na próxima eleição. E aí existe vários cenários que são assombrosos no meio de tudo isso daí. E aí que a igreja precisa discernir. Primeiro cenário, se censurar a rede social e silenciar, né, que nem aconteceu o fato do Nepal lá, que foi 26 rede social cancelada. Os jovens, a geração Z, foi para a rua e derrubou o governo e a rede social voltou. O Flávio Dino, na hora, ele está monitorando todas as postagens que ligam Nepal ao Brasil. E o Lula falou essa semana lá no Café da Manhã com o César Filho que é inevitável que vai regular a rede social. Se houver uma regulamentação da rede social, é perpetuação da esquerda, porque a direita não vai ter mais voz nenhuma. E a mesma narrativa do Nepal é do Brasil, discurso de ódio. E na fala do presidente essa semana, ao César Filho, ele falou, como é que se você fala mal de alguém, você vai ser processado? Por que você pode falar mal de alguém na rede social e não ser processado? Isso quer dizer, quem falar mal do Supremo, do Senado, de presidente, vai ser silenciado. Quer dizer, então eles vão silenciar a direita e vão se perpetuar no poder. Se isso não acontecer, se eles não conseguirem a regulamentação da rede social como eles querem, aí a direita volta com tudo. E existe um cenário que o Ciro Gomes colocou agora também, que é interessante, que é o Lula, por estar completando quase 80 anos, diz que já não tem mais gás, é o que estão falando,
e ele abrir mão da candidatura. Iria acabar a polarização, entraria o centro através do Tarcísio, e aí não fica nem direita nem esquerda, meio que pacifica o país. E como novo, a única forma de mudança de Supremo, de tudo, é nós termos senadores e deputados novos para mudar totalmente o cenário. Porque os senadores antigos, eles não querem mexer com a Suprema Corte. Então, veja que o próprio... Tudo tem rabo preso, então. Né? O próprio Alcolumbre disse que se tiver maioria de direita no Senado, ele não concorre a mais nada. Porque ele não vai prender nenhum ministro, não vai impeachment nenhum ministro da Suprema Corte. Então, isso é fala dele. Então, o que é isso? A gente vê que eu acredito em algo sobre o Brasil. O Brasil não... Eu acredito e quero acreditar, como o pastor falou, é o dever, como cidadão brasileiro, eu não quero ver a ruína total da nação, que não cairá na mão do comunismo. E aí vem também Donald Trump com ameaça militar e econômica. Hoje, novamente, o Marco Rubio falou que essa caça às bruxas vai ter uma retaliação americana pelo que aconteceu, né? Porque foi totalmente... eu acredito que qualquer advogado de primeiro semestre, quando ouvir o Fux ali, vai entender que não tem crime, não tem condenação, não Jesus, tem... né? Então, talvez, eu até estava pensando nisso, será que foi o Bolsonaro que deu um golpe ou o verdadeiro golpe está sendo dado agora, através de tudo que aconteceu? Pelo que o Fux falou, o STF não tinha competência, Não tem competência para julgar Bolsonaro, porque ele está sendo julgado como presidente, mas ele é ex-presidente. O Sérgio Moro tinha falado aqui também que o Bolsonaro deveria ter julgado... deveria ter sido julgado em primeira instância, não pelo STF. Igual foi o ex-presidente. Né? Mas o senhor disse algo interessante. O senhor disse anteriormente em outro podcast aqui que tinha se levantado um trono contra o pastor Silas Malafaia. E sobre o Bolsonaro, não se levantou nenhum espírito, não? Malafaia, assim, existe um trono que é de Jezabel que quer calar a voz dos profetas do Senhor, né? E se levanta mesmo. Agora, contra o Bolsonaro existe um trono que a gente chama que é o trono de Temis. Temis, que é o trono ligado à deusa da justiça. Então, na realidade, hoje, o que mais tem no Brasil? Justiça ou injustiça? Injustiça. Você vê que Temis é o que? Ela tem uma balança, ela tem venda nos olhos. Por que ela tem venda nos olhos? Porque a justiça tem que ser imparcial e não parcial. E hoje a gente vê um cenário político que a justiça não está sendo imparcial, ela está sendo parcial. Como foi dito aqui. Partidária. Esse é o problema. Então já está errado por aí. Até porque eles fazem um juramento lá pautado nisso. Eles não podem ser partidaristas. Então existe uma guerra espiritual em tudo isso. Existe uma batalha espiritual. Não é normal. Posso ler um texto para colaborar com isso? Pode falar. Olha lá, Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Aí entra o juízo, né? Por quê? A terra está contaminada? Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Então, veja bem, como é que vem a contaminação da terra? Através da transgressão das leis. Não é a lei, é as leis. São várias, né? Aí, veja bem, através da mudança dos estatutos e o quebrar a aliança eterna. Porque aonde é que Deus habita no meio disso tudo? Na verdade. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E toda essa ação que está se mobilizando, ela é totalmente injusta. É injusto. Então, seria um trono... Só pra você entender, como iniquidade, a Temis? Iniquidade. Todos nós temos que ter equidade. Andarmos na justiça de Deus. É padrão de justiça. A iniquidade, ela, na realidade, ela está ligada a muitas coisas, inclusive a leis governamentais, que são inseridas fora do contexto. Aí a gente vai entrar na abordagem teológica. Fora do contexto bíblico. É aquela transgressão de geração para geração, que o pai fez, que a mãe fez, que a nação fez. E o Brasil, ele está indo para um cenário, que eu falei em um outro podcast, assim, todos nós, pastor Fábio, temos uma medida de iniquidade. Todos nós.
Medida de pecado. Existe uma medida de iniquidade para pessoa, bairro, cidade, estado, país e nação. Existe uma medida. Você vai ver, pastor Cardoso puder puxar aí, ó. Amorreus, Deus vai falar assim, e a medida de iniquidade dos morreus chegou ao seu limite. Então existe, tem vários versículos falando sobre isso na Bíblia. Existe uma taça no mundo espiritual, tá? É assim que funciona. E que aquela taça vai se enchendo, vai se enchendo. Quando enche, vem juízo de Deus. O Brasil, quando começa, por exemplo, PLs, projetos de leis de iniquidade, que começam a ser, na realidade, aprovados, e a nação começa a aplicar, praticar aquilo, a taça está se enchendo. Isso também está ligado a tudo. A igreja, está ligado ao pessoal da justiça, não importa. Quando essa taça encher, meu irmão, É bom citar isso, porque muita gente pega esse contexto, pastor, não cortando, que só pega no Antigo Testamento. Mas Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses 2,16. Eu concordo com isso também. Ó. E nos impede de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, é muito importante a gente entender, eu compreendo da mesma... Eu concordo. Né? Que nem lá a questão dos amorreus, Gênesis 15. Deus falou com Abraão que eles iriam ficar cativos no Egito por 400 anos, até a medida do pecado dos amorreus se encher. Então, existe uma medida de pecado e quando ela transborda, a ira vem. O povo que foi cativo para a Babilônia é a mesma coisa. 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque cometeram 3 pecados principais. Eles, soberba, idolatria, padrão de assimilação da cultura dos deuses e roubo sabático. Aí Deus somatizou, viu que eles roubaram 70 anos sabático. Um período de 490 anos, a cada 7 anos tinha um ano que era o sabático. Então foram 70 anos. Então Deus disse, vocês vão ser levados cativos 70 anos. Então é uma medida de iniquidade. E o povo, eles não entendem isso. A nação não está entendendo. Quando essa taça enche, aí vem juízo. Por isso que a gente tem que se arrepender. Quando Deus chega e fala para o profeta, vai até a grande cidade de Nínive, pregou contra ela, é porque Deus viu. A taça já está aqui no limite. Então nós estamos vivendo uma consequência do aumento da iniquidade nessa taça, seria isso, né? Tá e sobre esse trono aí que se levantou contra Silas Malafaia, contra Bolsonaro? Então, é um trono que se levanta. Por quê? Porque está se alimentando do quê no país? Da iniquidade. Pode perceber, pastor, o negócio está piorando. E vai, para mim, na minha opinião, a tendência é piorar. Você lê o livro de Apocalipse, você vai ver lá. E de vez o povo se arrepender diante das coisas caóticas, não. A Bíblia diz, e eles vão blasfemar contra Deus. O povo, de vez se quebrantar, se humilhar, não faz isso. E aí a gente vê, existe o pecado da nação, mas e tem o pecado pessoal. A iniquidade, na minha concepção, quem comete é crente. Isso que é o pesado, pecado hein? concebível. Né? Eu sei que é pecado e continuo praticando. E, infelizmente, a gente está dentro de um sistema religioso que as pessoas... Eu sempre digo isso, nós chegamos no triste momento. Esse é um triste momento da igreja brasileira. Primeira questão, nós chegamos no triste momento que a gente tem que evangelizar crente. Que tem um monte de gente dentro da igreja que não sabe o que é ser salvo, não sabe o que é ser lavado no sangue. Discipulado. Não sabe. Você fala... Por exemplo, a gente está no jejum. Todo jejum que eu faço, todo mês a gente faz jejum, eu tenho que ensinar um monte de crente como jejum. Os meus vídeos que mais viralizou é de jejum. É verdade. Porque as pessoas não sabem. É verdade. As pessoas não sabem. Outra questão que nós chegamos no triste momento, que é um triste momento. A gente tem que cuidar muito, eu sempre digo isso, com a palavra religiosidade. Existem coisas que são religiosidade. Por exemplo, uso e costume é religiosidade. Agora, eu ser santo não é religiosidade. E hoje, um crente santo, um crente que tem visão espiritual, um crente que lê Bíblia, um crente que ora, um crente que é separado, ele não é perseguido pelo mundo. Ele é perseguido pela própria igreja.
Isso É é, verdade. pesado, hein? É verdade. Então, veja bem, por quê? Porque uma pessoa fiel e com muita luz, ela vai incomodar todo o sistema religioso. E a gente chegou a comentar isso em off. Tem muita gente que se revolta com o sistema religioso e sai e fica batendo de fora. É errado. Não existe cura para uma enfermidade sem estar dentro do teu organismo. Então, existe muita gente que saiu revoltada da igreja. Por quê? Porque não vê mudança. Tem muitos desigrejados. Que não consegue entender como é que pode nós chegarmos nesse nível. As pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão indo por tempos e voltando com fome. Não tem mais pregação, não tem mais ensino, não tem mais conhecimento de Deus. É aquela palavra rasa, mas do raso mesmo. E o que está acontecendo? Se for para ser um agente cura, que é o verdadeiro profeta, né? Por mais que muita gente bate no pastor Silas Malafaia, ele é um formador de opinião. E ele tem os princípios dele. E a gente, como o pastor falou, eu digo, vamos, em vez de ficar batendo e falando mal, vamos orar por ele para que Deus venha trazer sobre ele também essa mensagem de arrependimento. Agora, o que nós precisamos entender, Fábio? Essa questão hoje um crente ser luz dentro do sistema religioso, ele vai ser perseguido. Infelizmente. Ele vai ser atacado. Então é cruel, mas é isso que está acontecendo. Então a iniquidade da igreja brasileira é muito grande. Por quê? Qual era a esperança dos pastores que o Bolsonaro ganhasse? Seja sincero. Que os impérios dele iriam aumentar. Com certeza. Infelizmente. O acesso deles iria aumentar, tudo iria aumentar. E aí viria mais corrupção no sistema religioso e não mais santidade. E houve até escândalo de pastores que estava dentro do governo Bolsonaro, né? E a questão também o pastor Cardoso falou, né? Essa questão da igreja, essa questão da iniquidade. O pessoal está perguntando o que é vida santa. Um dos padrões da vida santa está ali em Levíticos 19, que vai falar lá, honra o teu pai e a tua mãe. As pessoas precisam começar a ser santos honrando a sua família, a sua casa. Hoje a gente faz clínicas, pastor, de cura, libertação, que o grande problema das pessoas é uma família disfuncional. Uma família destruída, não tem pai, não tem mãe, não tem figura paterna, não tem figura materna, que é o que também a gente está vendo num cenário até político que estão querendo desfazer. Então, assim, honrar pai e mãe, honrar filho, honrar cônjuge... Autoridade. Isso faz parte de uma vida santa. E hoje a gente está falando aqui, hoje tem gente dentro da igreja que não honra o pastor, não honra a liderança, não respeita, é insubmisso. Como que vai ter uma vida santa? Difícil. Não vai ter. Então, assim, são vários fatores. É o que o pastor falou, a gente precisa, as igrejas precisam começar a estabelecer discipulado nas suas igrejas. O povo precisa aprender a palavra, o povo precisa ser inserido na palavra. Porque se não for assim, vai ficar raso, supérfluo, não consegue crescer. Hoje tem gente que está na igreja, mas não tem experiência com o Senhor, não tem experiência com o Espírito Santo, com a voz do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. E aí você está 10, 20, 30 anos na igreja e não teve isso. E aí fica difícil, porque aí é óbvio, né? O mal ele vem também contra a pessoa, os ataques são situações. Agora vamos fazer uma pesquisa desse pessoal que está fora da igreja. Por que saiu da igreja? O que aconteceu? Porque o certo era os pastores verificar isso aí, vamos analisar por que tá Aonde nós estamos errando? Aonde estamos errando? Mas não tem. A pesquisa é o seguinte, e eu já conversei com pastores de grandes igrejas, tá, sobre isso. Existe um ciclo de 1.000 pessoas. Então, hoje, se uma igreja chegou a 1.000 pessoas, o pastor não está nem aí. Você pode sair 200. Verdade. Na outra semana vem 300. É uma rotatividade. Que é tipo uma bolha que ele rompe. Ele só administra daí. Ele só vai administrar. Então, se sair 200, ele sabe que vai vir. Então, para que eu vou atrás? Verdade. Existe essa questão. Né? As pessoas não... aquele amor por almas, o amor pelo cuidado da ovelha, ele está desaparecendo. E, infelizmente, o Brasil... Hoje, a gente tem muitas pessoas que têm o título de pastor. Mas não é pastor, é empresário. Verdade. Isso é pesado, hein? Tem muitos a gente conhece, né? Quanto tempo você prega? Há uns 14 anos. Eu prego há 26. Então, assim, não é malícia, mas dizer, você entrou numa igreja
você sentou no púlpito, até a forma que o pastor te cumprimenta, você sabe se ele é pastor ou se ele não Isso é. é verdade. Ela não é. Verdade. Por quê? Porque você tá Pastor todo cheio de dia. ovelha. Você tá todo dia numa igreja. Você sabe se o cara é crente, se o cara não é. Só de olhar, só no comportamento, você Pastor sabe gosta de o que ovelha. está sendo ministrado no altar. Infelizmente. Infelizmente. Então talvez nós estejamos vivendo na política brasileira o reflexo daquilo que a gente está vivendo na igreja, né? Sim. Na verdade, O pastor, Carlos, uma crise eclesiástica. o Carlos Eduardo tem uma frase, eu não concordo com toda ela, mas para esse tempo se faz necessário. O mundo está indo mal porque a igreja não está indo bem. O mundo está Sim. mal porque a igreja E não está aí bem. entra, pastor Zaide, por exemplo, o Brasil subiu 5%, se pesquisa IBGE, né? É o ateísmo. Por que o ateísmo está aumentando? Porque Cristo não está mais sendo visto na igreja. E aonde é que Jesus é visto? Não é dentro do templo. Jesus é visto na minha vida. A igreja não está sendo mais sal e luz no mundo. E aí também, pastor Cardoso, o ateísmo, uma das grandes causas do ateísmo, e aí a abordagem clínica, é a orfandade paterna. Que é uma tragédia no A Brasil. orfandade paterna, porque hoje o órfão, de pai principalmente, tá? Ele não tem aquela figura, então ele transfere a imagem de Deus do pai biológico para Deus. Exato. Então, meu pai é rude, Deus também é. Meu pai é cruel, Deus também é. Meu pai é distante, Deus também é. Por isso que as igrejas precisam fazer um trabalho familiar, de cuidado. Hoje, eu pergunto assim, pastor Carlos, com quem que você aprendeu a beber? Qual foi a primeira pessoa que te estimulou a beber? Foram os meus amigos. Então, eu entendo que a igreja precisa fazer um trabalho com os jovens de prevenção, de ensinar, de fazer essas abordagens. Então, tá faltando essa imersão na palavra de Deus. Justamente para quebrar isso. A igreja precisa. A orfandade paterna, ela cresce muito. Estava vendo um podcast seu, você falando sobre isso. Você não teve o seu pai. Quantos que não... A minha esposa, o pai dela, ele era pastor, mas não era casado. Então a gente começa a ver distúrbios, até mesmo nos ensinamentos eclesiásticos. Então, o ateísmo está crescendo. Infelizmente. E vai crescer. E um dos motivos é a orfandade paterna e outro motivo É o que ele falou. as pessoas não verem Cristo em Sim. nós, né? Que não vê o que nós temos hoje lá, que é um pastor, eu fico injuriado quando eu vejo, um pastor com um monte de envelope e carregando 1 litro d'água. Se a tua fé não alcança, a minha alcança por A você. fé mística. Acabou. O cara não ora, o cara vai no culto, vai beber aquela água. Milagre vai acontecer porque acontece no nome de Jesus, mas é uma escravidão. A pessoa vai viver escrava do líder. E ela não vai desenvolver o cristianismo. E ela só acredita que milagre acontece dentro das 4 paredes. Ela não acredita que ela pode impor a mão sobre o Sim. enfermo e dizer em nome de Jesus a enfermidade vai embora. O que eu vou falar aqui parece até um discurso desigrejado, mas eu não sou, tá? Sim. Mas nós vivemos muito tempo... Confessa. Não sou. Eu sou igrejado, amo cultuar a Jesus, amo fazer parte do sistema religioso, como dizem por aí, mas o problema é que nós passamos muito tempo dizendo, vamos à igreja, vamos à igreja, vamos à igreja, e nunca falamos para as pessoas, saiam daqui e sejam igreja, saiam daqui e sejam igreja, né? Existe uma diferença entre ser igreja e ir para a igreja. Temos que ir para a igreja? Temos, mas precisamos ser igreja. Tem muita gente que vai para a igreja, mas nunca foi igreja. Isso é forte. Entendeu? Isso é forte. Mas, pastor... Então, assim, ser igreja é uma coisa, ir para a igreja é outra. Ir para a igreja até os demônios vão. Entendeu? Agora, se a igreja... A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem na carta de Tiago. Agora, ser igreja é diferente. Isso é verdade. Só para a gente concluir a questão da política aqui. Bolsonaro condenado. E agora? Agora... Vamos lá, 28 anos e 3 27, meses. né? 27. Vai ter que pagar 2 salários mínimos. Por dia, lá deu mais de dá mais de 200 salários mínimos, né? E ainda eles deram risada lá, dizendo que ele recebeu 40 milhões de doação. Só que assim, o que acontece, né? Infelizmente,
o PL, o sócio e tal, eu já vi o discurso. Semana que vem a pauta vai ser anistia. A anistia aprovada que a direita quer para liberar o Bolsonaro. E ela não existe. Então o Tarcísio já soltou a senha. Ele sendo presidente, ele dá anistia para todos. Foi o que Donald Trump fez nos Estados Unidos. E veja que o próprio Dino usou a morte do Kirk, né? Dizendo, olha, foi dada anistia, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Usou a morte, olha que crueldade. Verdade. Isso é crueldade, né? E a gente vê o seguinte, né? Nisso tudo. Eles vão vir com uma anistia para apaziguar. Outra questão, o povo não vai se levantar. Por quê? É uma preparação. Veio a tornozeleira, prisão domiciliar, silenciaram ele dentro de casa. Impediram até da esposa fazer culto, levar irmãos lá para fazer culto. Então, o que é? O cérebro do povo foi programado para entender que ele já está preso. Verdade. O povo não vai fazer nada. Então, tem gente que agora vai vir uma guerra civil. Não, vai vir um monte de embargo americano, sanções americanas. Eu acredito que todos ali, Carmen Lúcia, Zanini e o Dino, serão sancionados. É uma retaliação. Mas vai adiantar alguma coisa? Não adiantou no Moraes, que continua aí. Comprou uma casa de 12 milhões, né? A família comprou agora uma casa de milhões, né? 12 milhões. Ele não tá nem aí pra nada, não tá mudando nada, pô. Qual é a ideia? Que também já tá... Até o próprio ex-presidente já tinha falado. A ideia era mudar o Senado e a Câmara de Deputados na próxima eleição, para daí sim pensar numa mudança. E aí a gente vê que existe, daí vem a questão da agenda globalista. Que qual é a agenda globalista hoje? É polarização. Então a esquerda, ela vem, faz um monte de baderna, quebra o cofre público, né? A dívida do Brasil está em 13 trilhões. Ela já é impagável. Diz que vai levar décadas para conseguir colocar o caixa em ordem. Nós já estamos com mais de 93 milhões de pessoas no Brasil com assistencialismo do governo. É quase metade do Brasil que depende de alguma forma, Vale Gás, Bolsa Família. Eu vi hoje é 94 milhões. Né? Isso, veja, quase metade da população. Nossa, muita gente. E aí você vê o quê? É uma quebradeira que a esquerda traz, que foi o que aconteceu na Argentina, e aí vem alguém de direita e meio que dá uma impulsionada na economia, e vem a esquerda e destrói. E eu vejo isso hoje, isso é uma visão, né? Eu acredito que a direita volte, eu tenho falado isso desde muito antes da prisão do Bolsonaro, a gente já tinha falado que ele ia ser preso. Já estava declarado, né, a prisão dele. A gente precisa entender o posicionamento de igreja no meio disso tudo. Por quê? Porque eles sempre vão utilizar o povo como massa de manobra. E quanto mais, né, que nem o pastor falou uma palavra que a gente tem que orar para Alexandre de Moraes e pedir para Deus transformar ele, como tem que orar pelo presidente, porque são almas, né? E cria-se um ódio no coração das pessoas. Esse é o problema. E isso não é mais evangelho. O que Jesus disse? Amai os seus inimigos. E perdoai e orai por aqueles que vos perseguem. Então, se a gente perguntar aqui no chat, se o Alexandre de Moraes fosse e precisasse da sua ajuda espiritual, alguma coisa, você ajudaria? Um exemplo, se ele fosse atingido hoje por um câncer, você oraria para ele ser curado? Aí você vai ver o nível de cristianismo das pessoas. Que as pessoas falam assim, que morra. Olha só o nível, infelizmente é isso. Sendo que nós, como servos do Senhor, como diz a palavra, amai aqueles que vos perseguem. Bem-aventurados sois quando fores perseguidos. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes o evangelho é muito sutil também as coisas, né? Ele está sendo distorcido. Eu sei que a gente que está falando aqui tem agravantes, tem problemas, tem situações. Mas nós não podemos sair do nosso posicionamento espiritual como igreja. Porque Deus é Deus para intervir nisso daí, pastor. Olha os padrões bíblicos. Vai ver o povo, os 3 cativeiros que eles enfrentaram. Deus trouxe os livramentos. Deus libertou o povo. Então a gente, como igreja, precisa se levantar. Como igreja, não como militantes. É isso aí. Então, eu creio. E a gente precisa ter esse entendimento. Então, eu preciso entender
que a igreja, e aí a Bíblia diz, nós somos embaixadores do reino, ministros do reino, peregrino na terra. A igreja tem um posicionamento, que é viver, foi tirada para fora para representar o reino de Deus. E o reino de Deus é maior que tudo isso. A igreja precisa influenciar e não ser influenciada. E politicamente a igreja não está influenciando, ela está sendo influenciada. Ela está sendo pressionada a ser influenciada e se posicionar como de direita. Eu sempre digo, a melhor coisa para qualquer governo, para qualquer igreja, é que a direita esteja no poder. É muito melhor. Mas eu preciso entender que com governo de esquerda na Coreia do Norte, a igreja existe. Não tem placa, não tem... Com a igreja de esquerda na China... Mas a igreja cresce na perseguição, né, pastor? É incrível isso. Aí, na China, é a igreja que mais cresce no mundo. Debaixo do quê? A igreja é perseguida e é que não tem placa, que não tem nome, que ninguém sabe nem ela que refina existe. a fé. E aí você vê, hoje a gente precisa entender que nós somos a igreja e nós devemos influenciar. Nós somos o sal da terra. O equilíbrio da ética e moral da terra é a igreja. Nós somos a luz do mundo. É por isso que eu acredito que a volta de Jesus vai ser uma catástrofe. O mundo vai apodrecer e vai escurecer. A ausência da igreja. Então, a gente está vendo claramente o posicionamento da igreja. Por quê? Porque esquerda e direita são braços do mesmo governo. Não tem como. Que quando você vê quem é que financia as guerras. Quem é que financia as guerras? É um sistema só que financia Ucrânia e Rússia. É o mesmo sistema. Então, quer dizer, como é que está o povo? Sendo usado como massa de manobra. Então, eu tenho que me posicionar. Eu sou a igreja de Cristo. Eu vou representar Cristo e manifestar Cristo no meio disso tudo. Mas, por exemplo, a América. Donald Trump voltou. Como é que foi colocado no jornal a morte do rapaz? O jovem de extrema direita. Ninguém falou que o extremista é quem atirou. E as pessoas que comentaram... Eles invertem, né? Eles invertem. Isso é pesado, verdade, né? Extremista é quem tirou a vida do rapaz. Foi quem foi lá e deu o tiro, mas ninguém chamou ele de extremista. Verdade. Chamou o rapaz pelo posicionamento dele. E é interessante também os comentários das pessoas, né? Que vai pro o Nicolas inferno. está com uma escalta já, porque ele já foi ameaçado. Porque o Nicolas é como se fosse esse cara lá, aqui no Brasil, né? Tem ele também, teve o Fux também. Foi ameaçado lá, alguma coisa assim. O Feliciano ameaçado também agora. O Feliciano, eu vi hoje também. Porque extremismo. É assim, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem de ambos os lados. Né? Mas essa injustiça desses ministros aí, esses caras não vão cair, não, é? Porque aí fica a pergunta, tem hora que eu me pergunto, será que nós Nabucodonosor caiu? Teve um momento que caiu, né? O faraó caiu. Caiu. Herodes foi comido de bicho. Caiu. Então, não se preocupe. Porque eu tenho uma frase. Davi não precisa matar Saul. Saul mata a si mesmo. Entendeu? A gente fica lutando tanto, assim, no sentido humano, né? É o que a gente tá falando aqui. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Então, Deus é Deus para agir na nação. Agora, a gente tem que se posicionar como igreja. Como igreja. A gente tem que ter, sim, a nossa referência política, a gente tem que ter assim, a ideologia correta. Posicionamento. Eu admiro o pastor Silas pelo posicionamento dele. Eu sei que não é fácil. Parece que é fácil chegar ali, falar. Quanta gente não tá ouvindo, dar a cara a tapa. Não é brincadeira, não. Mas assim, a gente também tem que buscar em Deus, né? E aí entra, Fábio, não cortando, mas já cortando, né? O fluxo profético. Então, eu sempre digo assim, se você olhar para a Bíblia... Romanos 13, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quem permitiu o Lula voltar por Deus? Foi Deus. Aí, quando a gente olha pro curso... Eu não gosto que fala isso. Mas foi Deus. Foi Deus ou manipulação? Foi Deus que permitiu, sabendo. Deus não é onisciente e Deus não podia desmascarar. Porque daí fica... Aí, não, vontade permissiva é uma coisa. Vontade perfeita é outra. Diretiva, né? Aí entra. Eu preciso dizer que a Bíblia é um livro profético e a profecia vai se cumprir. Na minha visão, toda a política mundial hoje, né, ela tá pendendo para a direita, debaixo do espírito do anticristo. A Europa está tendo revoluções. Pendendo para a direita. Vamos falar aqui rapidinho, só para... O senhor acredita que o anticristo
Ele vai ser um direitista, depois ele muda? Sim, ele vai vir com uma Porque ele roupagem vem- de direita. O com mundo certeza. tá Conservador. conservador. É isso aí. Aí, veja bem, a política, ela vem debaixo do espírito do anticristo. Qual é a melhor forma de eu implantar uma ordem? A prova foi dia 8 de janeiro. Toda a narrativa da prisão do Bolsonaro foi 8 De janeiro. Eles nem lá tava, ele não assinou nada, ele não mandou o povo lá, mas ele foi A incriminado. minuta que Então, o que eles várias, né? criaram? Eles criaram um caos para implantar uma ordem. Com a ordem, eles mudaram as regras para incriminar ele e simplesmente silenciar os opositores. Como é que a maçonaria trabalha? Tá lá no diploma da maçonaria, ordem pelo caos. Como é que a nova ordem mundial vai ser implantada sem um caos? Então, veja bem, e essa é a minha visão, pastor Zaid. Eles criam um problema. Nós estamos dentro do extremismo de esquerda e extremismo. de Verdade. direita. Então, eu sempre uso esse exemplo. Imagina que eu pego aqui e coloco, vamos lá, o azul é direita e vermelho é esquerda. Mas na América, vermelho é direita. Mas vamos colocar aqui. Imagina que eu coloco aqui um monte de formiga vermelha e azul. Eu encho essa garrafa de formiga vermelha e azul. Azul é direita e vermelho é esquerda. E eu deixo ela aqui, ó. Não acontece nada. Agora, se eu pegar e fazer isso aqui, ó, elas vão se destruir. Essa polarização que a esquerda vinha, né? Dentro de... Você vê, a prova... Na minha questão ficou muito visível isso, pastor Zaid. O Trump entrou. Burger King, McDonald's, Walt Disney, Amazon... Todas essas empresas estavam investindo na agenda woke. A agenda todas. Ideológica. Simplesmente da noite pro dia, elas Facebook, a Meta, abandonaram. Eles se posicionaram para direita. Aí vem o Papa, direita. Veja, influência religião e política. Mas aí é aquilo que a gente tá falando de Constantino. Sim. Meio que mesmo, não é diferente. Porque o presidente ele é direita, aí esse pessoal eles já começam a Sim. miscigenar e misturar. Aí Isso ele é já se terrível. infiltra. E aí o que acontece? Infiltra. Eu acredito que esse posicionamento, e aí eu vejo uma ordem mundial dentro da política, a Europa já está vendo um monte de discurso, né? Que o povo já está se posicionando pela direita, contra a agenda migratória, contra toda essa ideologia. Olha só, coisa que estava muito acelerada do nada. Mas o que é? Eles estão polarizando e eles vão chacoalhar isso aqui uma hora, para que venha a implantação da ordem. Paz, né, pastor? Só que o mundo está se posicionando para a direita, para surgir um líder que ponha a ordem na casa. E eu digo, o anticristo, quem vai invocar ele não vai ser o diabo, vai ser o próprio povo. Nós queremos alguém que solucione o problema. Então, a gente está nesse nível. E aí, é isso que o povo não vê. Aí, quando a gente fala isso, a gente é o quê? Conspiracionista. Conspiracionista. Mas é isso que falando está besteira. acontecendo, né? É, porque o povo também não busca. Essa é a verdade. Falta o povo buscar, falta o povo entender as coisas. Você fala de questões políticas, teológicas. As pessoas falam, de onde você tirou isso? Foi de Nárnia. Sabe? As pessoas não... Acho que a gente passa o dia não fazendo nada. A gente tem que entender, as pessoas precisam buscar mais. Eu falo que elas estão numa matrix, uma prisão mental. Não sai daquilo, entende? Quando fala algumas coisas, parece que é coisa de outro mundo. E não é coisa de outro mundo, tá tudo aí. Tá explícito, tá às caras. Claro que tá sendo tirada essas vendas dos olhos das pessoas aos poucos. Tem muita gente, pastor, que ainda é cega para algumas coisas, não consegue discernir. Eu acredito também nessa questão política aí, que depois de 2016, a primeira eleição do Bolsonaro, 2018, se abriu muito a visão sobre esse assunto. Sim. E o pessoal começou a despertar para a realidade, porque tinha muito controle de massa. Principalmente porque não tinha redes sociais. As redes sociais ajudam muito. Pastor Zaid, eles querem controlar. Nós estamos vivendo também o cenário montado para a Agenda 2030, né? Sim.
Aí entra o transhumanismo, entra vários fatores, né? E vamos falar agora... Narrativas. A Agenda 2030, um dos fatores é esse, né? Transhumanismo, né? O que é o transhumanismo? Todo esse cenário aí que está sendo preparado, conforme o pastor Cardoso diz, que o mundo está se inclinando para a direita, o avanço tecnológico, meu Deus do céu, da pós-pandemia para cá, meu irmão. Aceleração tecnológica e vai acelerar mais. E o transhumanismo tem a ver com a tecnologia, né? Tem a ver. O que é o transhumanismo? Tem a ver com várias coisas, são vários fatores. A palavra trans não tem nada a ver com gênero, mas trans significa além, ir além, atravessar. Ou seja, transhumanismo é fazer o ser humano ir além da sua capacidade biológica, fisiológica, que é o que eles querem fazer. E aí tem vários aspectos, tem extensão da vida, hoje já tem tecnologias de rejuvenescimento. É bom citar aí essa questão que está em alta, né? Não, o senhor já volta, tá, pastor? Não, pode falar. Mas é a questão do Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un agora. Semana passada, Rapaz, eles estranha, né? Eles captaram a voz do Xi Jinping, líder da China, falando: nós vamos conseguir viver até 150 anos através de transplantes. E aí eu descobri, existe um hospital militar na China que trabalha só para o Partido Comunista Chinês para rejuvenescimento e alongamento da vida. Então, veja bem, isso é o quê? Através de tecnologia, de nanorobôs, através de transplante. Rejuvenescimento. E aí vem a ideia de transplantar a cabeça. Daí você vê, hoje já tem nanotecnologia para rejuvenescimento, ressuscitação de célula morta. Tem bastante. Então, quer dizer, é totalmente um homem conectado à tecnologia para viver e alongar a vida. Agora, pode continuar, desculpa. Essa questão tecnológica que o pastor Cardoso está falando, extensão da vida, por exemplo, primeiro que você, quando nasceu, eu quando nasci, o pastor Cardoso, a gente já nasce com um processo biológico que se chama degeneração celular. Você já nasce morrendo. As células elas vão morrendo aos poucos. Então agora eles estão descobrindo várias tecnologias de rejuvenescimento. Inclusive entra a nanotecnologia. Pasme, até preservativo hoje tem nanotecnologia. Para quê? Justamente porque eles dizem que a nanotecnologia ajuda a proteger contra bactérias do ato sexual e que de alguma forma pode gerar ali uma doença, uma DST, algo do tipo. Você pega hoje cremes dentais, tem nanotecnologia. Isso está sendo inserido de uma maneira oculta e a humanidade ela está absorvendo isso. Então, esse fator, extensão de vida, aí você pega edição genética, misericórdia. Hoje o que mais tem? O país do mundo que mais tem edição genética é o Reino Unido. Eles trabalham com experiências genéticas do mais alto nível. Eu não sei se o pastor Cardoso já viu essa pesquisa, esse fato, mas eles têm lá a pedra lá da Fortaleza Antônia, onde que Jesus Cristo foi, na realidade, chicoteado, e eles têm um manto. Eles descobriram isso para quê? Para fazer experimento científico. Porque, já disse isso aqui, tem gente que critica, mas isso aqui é uma vertente, isso é uma realidade. Eles querem, de alguma forma, fazer edição genética. Hoje o mundo é genético. Hoje o mundo... Eu estava vendo... hoje, pastor, tem edição genética de misturação de peixe. Hoje tem peixes híbridos. Hoje tem fruta híbrida. E todo fruto híbrido, ele não tem semente. Existe uma empresa que chama Monsanto. O que ela está fazendo hoje com os agricultores? Ela está arrancando as sementes naturais para liberar sementes transgênicas, de modo que quando a pessoa planta, ela é obrigada a comprar de novo a semente, porque o fruto híbrido, ele não tem sementes. Só que aí a gente vê num cenário transhumanista, que essa hipercapacidade ser mais do que um ser humano. A gente vai falar de edição genética. Tem hoje, por exemplo, uma vacina, que é a vacina Funvax.
Já ouviu falar, pastor, dessa vacina? Essa vacina, ela tá o quê? Mutacionando. Tá criando, por exemplo, pessoas que estão perdendo o gene divino. Eles criaram, muito por causa dos os radicais, né, do Islã, tal, para a pessoa perder isso. E eles estão criando várias vacinas de edição genética que gera os super soldados. Hoje tem vários exércitos no mundo que a gente chama de raça zumbi. Já ouviu falar da raça zumbi? Tem super soldados, aquele do Hamas. Não é possível, pastor, que uma pessoa em sã consciência faça o que a gente viu lá, de pegar um bebê recém-nascido e assar ele na frente da mãe. Existem hoje super soldados, soldados que foram mudados geneticamente. Não tem sentimento. Sim, a gente tem duas coisas. Nos Estados Unidos tem um milionário, quando a gente também fala do adrenocromo, né? Mas vamos lá, tem um milionário nos Estados Unidos que ele pega o sangue do filho e aplica nele para rejuvenescer. E diante dessa mutação sanguínea, ele aplica no pai dele de 70. E ele já está rejuvenescendo. Já está acontecendo. Não é uma coisa Então, o que é? São laboratórios que criaram um mecanismo de você pegar da tua própria genética, que é teu filho, e meio que você implanta e aquilo rejuvenesce tua célula. E já tem também, que foi esse ano, aconteceu, que médicos conseguiram reescrever o DNA em tratamento inédito e eles curaram doença. E esse reescrever DNA é eles ir lá e modificar a tua genética. Muda. Por exemplo, você é propenso a câncer. Eles podem modificar a tua genética e tirar toda a enfermidade do teu corpo. Isso aí que ele está falando se chama reset epigenético. É um doideira. Já está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer. Isso já existe. É um reset epigenético. Então, tudo que você poderia pegar de doença, teu corpo... É por isso que tem gente que parece que não envelhece, tem né? Também. Aí entra os famosos que estão rejuvenescendo. Tem uma terapia também com oxigênio, que é hiperbárico, que fala. Eles colocam pessoas... E para mim, na minha opinião... ótimo isso. Uma das coisas que rejuvenesce está ligado ao oxigênio. Pode perceber, o dilúvio, depois do dilúvio, diminui a quantidade de anos das pessoas. Passa a ser 120 anos. Porque o dilúvio, ele muda a pressão atmosférica. Muito provável que mudou ali o tipo de oxigênio. Então, o ser humano, ele passa a viver menos. E essas câmeras, né, que eles colocam as pessoas, elas ajudam no aceleramento de cicatriz. A ferida, ela começa a cicatrizar muito mais rápido. Então, hoje tem várias tecnologias no mundo. Inclusive, pastor, você vê, o anticristo, ele vai ser portador de muitas tecnologias. E, para mim, eu acredito que ele tem uma tecnologia de ressurreição. Porque você vai ver, a Bíblia diz que ele vai receber o quê? Uma ferida de morte. Muito provável que ele morra, alguma coisa acontece ali. Ele tem nanorobôs. E aí os filmes, e às vezes eu sinto os filmes, pastor, o pessoal fica assim, esse pastor é louco. Mas os filmes faz parte de uma agenda Illuminati. É uma eles programação. Estão mostrando, é uma programação, eles estão mostrando como está sendo feito. Só que as pessoas elas não conseguem, porque elas acham que aquilo é uma ficção científica. Mas tem um filme, por exemplo, que é com o Vin Diesel, que é Blue Shot, uma coisa assim, Blue Shot. Não sei se o Léo dá pra colocar. Que ele recebe no corpo dele nanorobôs. Eu assisti esse filme. Já assistiu? E os nanorobôs começam o quê? A curar a ferida que é feita no corpo dele. E hoje, de uma maneira sutil, isso já está acontecendo. Eles estão implantando isso nas pessoas. Justamente porque o ser humano, a gente tem falado isso e é real. Nós estamos sendo mudados geneticamente. Aí vem a questão, aí é uma carga, né, pastor Zaid, que as pessoas não percebem. Alimentação. Essa semana o Trump teve a reunião lá com o Kennedy sobre a questão do autismo. E novamente foi relatado a questão de resíduo de petróleo na alimentação de criança. Olha aí. Que é tudo que tem corante. Agrotóxico também. Né? E aí você tem... É isso aí mesmo. Você tem a questão da alimentação, a água.
Nossa, água. O ar, que é a oxigenação do que eles estão lançando no ar, né? Porque hoje... Aí o Chantrios, né? Que é os rastros químicos. De vez em quando você começa a ver uns desenhos no céu, as pessoas ficam olhando aquilo ali e acham a coisa mais normal do mundo. Não, aquilo ali é proposital, eu sempre digo, pastor Fábio, o rastro químico, ele tem poder de gerar uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que na minha questão, que ali tudo foi programado. Eu uso o simples exemplo. Eles fazem chover em Dubai. E isso não é loucura. Eles jogam uma química na atmosfera e chove. Sim. Quando está em época de seca na China, tem várias reportagens na internet. Eles jogam bomba na atmosfera e faz chover. Então, quer dizer, eu preciso entender, se Dubai, eles criam a sua chuva, imagine eu usando o mesmo produto 100 vezes mais em cima de uma cidade. Tem essa arma Você sabe, Harp, você sabe né? que a China... E aí tem a A Harp. China, ela tá lançando também, não é produtos, tem um outro nome, no sol. E pra mim isso aí vai dar pau. Porque a Bíblia diz que o sol vai escurecer. E hoje eu vi uma reportagem... Não, existe a Você ideia viu do hoje? Bill Gates que quer escurecer a Terra. Gente, vocês estão fritando meu cérebro. Conversa aí, deixa eu dar Mas eu vi hoje, pastor Cardoso. Você quis juntar os dois? Não, vocês estão fritando meu cérebro. Eu vi hoje, mas eu vi hoje uma cratera mostrando na internet, uma cratera do Sol, acho que mais de 10 vezes maior que a Terra. Então, assim, o ser humano está manipulando muita coisa. Isso. Agora, nessa questão do transhumanismo, o que eles querem? Eles querem hipercapacitar os seres humanos. Os seres humanos deixarão, de certa forma, de serem humanos e passarão a serem outros seres E aí, que não é humano. Aí o que entra? Isso teve uma conferência, no Vale do Silício. Não, Dá risada. eles começaram a falar sobre o design inteligente, que na minha visão, quando o cara começou a falar design inteligente, ele vai falar, não, Deus criou tudo. Ele falou, não, quando nós estamos falando aqui em design inteligente, imagine que nós estamos destruindo tudo que você conhece de conhecimento e o design inteligente ele está ligado à IA. Então, quer dizer, a IA vai se transformar o Deus. O E Elon as Musk pessoas- falou que tá criando o Deus da IA, né? Sim, e aí o que... Ele dá risada, mas é verdade. É que eu lembrei do Google, Deus Não, Machine, mas- né? Não, mas o Matrix, o quarto filme agora, você vai ver, aquilo ali é proposital, tá? Close, quando eles dão close, é porque é pra gravar na sua mente. É proposital aquilo. No filme Matrix, o quarto, olha o nome do filme, Ressurreição. Aparece assim, ó, Deus Machine. O Deus Máquina. A quarta revolução Sim. industrial. Estamos na quarta revolução. E aí entra o quê? Né? Que o Bill Gates, ele sempre citou, entre aspas, aí, Elon Musk como ele fosse o visionário do futuro. E eles chegaram numa questão, Fábio, que o Mark Zuckerberg lançou essa semana, os celulares vão deixar de existir. Então, haverá uma conexão com o cérebro Sim. conectado à internet. E o Bill Gates tem uma reportagem dele, que eu li um artigo dele, falando o seguinte, num futuro breve, a gente só vai conseguir viver e acompanhar a questão de crescimento, de conhecimento, se nós estivermos conectados à internet. Porque a velocidade, imagine que você está dentro de uma velocidade, então isso já está acontecendo. Já tá. A gente não consegue acompanhar. Hoje as crianças estão com problema de síndrome de pensamento acelerado. Então, a única forma, como é que eu vou colocar um freio? Eu ligo a pessoa à internet, essa é a ideia deles. Matrix, E a pessoa, ela consegue se conectar a tudo. tudo. Isso aí é... Que é a internet das coisas. Isso aí é aprimoramento cognitivo, que está ligado ao transhumanismo. Hoje a gente está sendo aprimorado, e aí vai entrar... Aí pode ser projeto Neuralink, que é isso, né? Esse chip bioneural, essa fusão bioneural, que vai estar ligada com a inteligência artificial e que a pessoa vai... Meu, quando você assiste Matrix, você fala assim, não é possível, esse filme é... Mas esse filme, ele foi colocado propositadamente por causa dessa agenda, para mostrar o que está acontecendo, já está acontecendo. 2045, o projeto Avatar já é real. Que projeto é esse? Projeto Avatar é isso aqui, transhumanismo, promessa da imortalidade.
Aí entra. Essa... Tem um Atlas também, né? Não, a gente chega lá ainda. Deixa nós já chega nos extraterrestres. Mas entra no, vamos entrar no seguinte aqui. Semana passada, olha só. Aí, né? Semana passada você tem numa mesa Sam Altman, Mark Zuckerberg, aí, CEO da Apple, CEO do Google e o Elon Musk mandou um representante. Então, as pessoas mais ricas do mundo sentadas na mesa. Todos CEOs de inteligência artificial, com Donald Trump. Isso é tecnocracia. Então, hoje, as pessoas elas não percebem. O petróleo não tem mais valor. Qual é o que é dinheiro hoje para o sistema? É informação. O país que dominar a IA, ele domina o mundo. Poderes, né? Então, veja, que é o Deus que vai dominar tudo. Que está ligado ao anticristo. Eu não sei se pastor Zé, eu fiquei imaginando esses dias, porque eu sempre digo que a tecnologia quântica é a onisciência satânica. O quântico, ele conecta tudo. E a IA é a onipresença, que o diabo imita Deus em tudo. Então, a minha imaginação do anticristo, uma vez eu me peguei numa viagem, mas ela tem sentido. Imagine o anticristo com uma entrada de um chip e ele se conectando à internet. Automaticamente, mesmo com uma droga, ele se conecta a tudo. Você está entendendo? Por quê? Porque nós estamos dentro de um sistema hoje, a gente já está dentro de uma rede de controle absoluto. As pessoas não percebem. Tudo que a gente faz está sendo filmado, está sendo monitorado, está sendo... Tudo. As conversas de WhatsApp... O transhumanismo está ligado à inteligência artificial. E aí você vê, por exemplo, o Bolsonaro, 70 terabytes de informações, 1.200 celulares, pegaram todas as mensagens, até do que estava apagado. E tem gente que acha igual tudo HD, rastro. né? Você pode perder o HD, mas você consegue recuperar. Tá lá. Então imagine que você está dentro de um sistema que eles sabem tudo. E aí a Meta já tem dentro do metaverso, que é a ideia da imortalidade, 2045, mas eles já estão testando. Qual é o teste? Então imagine que o meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Então imagine que meu pai viveu nessa época digital. E eu quero almoçar com meu pai e conversar com meu pai. Uma empresa ligada fez uma proposta para a Meta, e está em teste, que é o seguinte. Eles vão pegar todo o rastro do meu pai, desde nascimento, cartório, escola, faculdade, e vem, e pega todo o rastro que ele tem de internet, e eles criam o avatar do meu pai lá dentro, com o sorriso, com a fala, com a face, o semblante, por causa de vídeo e imagem, e eu vou colocar o óculos, e eu vou entrar no virtual e vou sentar. E vou almoçar com meu pai. Vai ser melhor do que sessão espírita, né? Tem uma empresa chamada Superbrain. E o Sam Altman comprou, ele pagou lá. E essa 10 empresa, milhões. eles fizeram isso. Eles estão ressuscitando digitalmente pessoas. Aí eu falo que é a holografia necromante, né? O metaverso necromante. Quer dizer, hoje, tudo que você faz de redes sociais, fala... No entanto, que hoje existe os avatares ultra realistas. Sim, o Google agora, Vel 3, é incrível. Você pega lá, eles fizeram um vídeo da IA com as pirâmides do Egito, tipo como se fossem brasileiros ali, e tipo falando ali, você dá risada, você fala assim, meu, não é possível, é uma coisa muito real mesmo. Então, esse mundo que ele está falando, hoje já tem aplicativo necromante, tem um aplicativo também, Pastor Cardoso, que é assim... Eles pegam, na realidade, a pessoa quer falar com o pai e com a mãe, já fez uma clonagem da voz do pai ou da mãe, e a pessoa ali conversa com o pai e com a mãe como se fosse o pai ou a mãe daquela pessoa. A ideia das redes sociais é essa. Quando a gente fala, o pastor falou do Mark Zuckerberg... Metaverso. O Mark Zuckerberg está ligado ao metaverso, mas ele é chamado, sabe de como? Olho de Sauron. O nome, ele é conhecido como Olho de Sauron. Aí você assiste o filme do Senhor dos Anéis, o que é o Olho do Sauron? É o olho que tudo vê. É o olho que enxerga tudo, ele sabe de tudo. E visão é informação. Ou seja, ele tem informações de todos, porque nós estamos passando para ele.
Nós somos essa Sim, experiência, nós que estamos né? alimentando. Estamos alimentando a inteligência artificial por trás daquilo tudo. Nós somos a comida da E inteligência. o que eles... Verdade. E eles estão fazendo o quê? Eles estão clonando voz. Hoje é possível. Pega a sua imagem, Sim. olha só, coloca a sua voz e parece que é o pastor Fábio fazendo podcast. Gente, não é o pastor Fábio, é inteligência artificial. Isso já é real. Sim, sim. Isso já é real. E aí é metaverso, entra essa questão. Hoje tem o tetaedro. O que é tetaedro? O tetaedro tecnológico é essa questão da quarta revolução industrial, tá ligado a 4, porque é a quarta revolução, e aí é como se fosse você pega uma pirâmide, ela tem 4 lados, né? Vamos colocar assim, e 3 pontas. Essa ponta aqui tá ligado aos seres caídos, e embaixo a humanidade. E aí vai entrar o que ele falou. A humanidade ela vai começar, através da inteligência artificial, a se conectar telepaticamente. Por quê? Se você está conectado numa rede neural, você não precisa falar com a pessoa. Isso já acontece. Já né? acontece. Já Na tem realidade, máquina você já conversou com a telepática. tua esposa com os olhos? É. Só de olhar você sabe o que ela está pensando? Sim. Então imagine num futuro... Telepatia. Mas já existe. Por exemplo, é uma só carne, é o convívio. Então você conhece. Então imagine que a inteligência artificial sabe tudo do Fábio e tudo de mim. E nós estamos conectados a ela. Então, através dessa conexão, nós vamos nos conectar. Você entendeu? Pegou a visão? Mas você tá dando risada? Mas deixa eu Não, falar, eu tô já dando existe risada. isso. Eu tô dando risada, não é porque eu desacredito, é de deixa eu- nervoso. Vocês que estão aí, dá um Google. Eles acham que ele é louco na cabeça. Agora Procura o vou pirar. Elgog aí. Dá risada. Procura o Elgog aí. Dá um Google. Vai lá, máquina telepática. Já existe. Já tem máquinas que estão fazendo esse trabalho. Agora, pensa só. Quando recebe essa fusão bioneural, e aí, o pessoal que está assistindo para entender mais, assiste aquela série Wallow. Wallow é uma série, acho que está ou na Amazon, na Netflix. Uma também com a Jennifer Lopez, Atlas. Sim, essa eu Interessante, vi. né? Você viu? Atlas. Que você vai entender. Tem uma também chamada Upgrade. É um filme já. Recebe um chip, a inteligência, a pessoa é conectada a nível bioneural com a inteligência artificial, e a partir dali, aí gera um problema também, pastor, porque a pessoa ela perde o quê? O livre-arbítrio. E aí que nós temos que chegar nesse ponto agora, para o senhor entrar. Pode falar. É uma desconexão do céu total. Sim. Que é o gene divino. É uma híbrida, é uma enxertado. sociedade híbrida totalmente submissa ao anticristo. Sim. Eu assisti um desenho. É aí que entra, eu não sei qual é o pensamento do pastor Zait. Pastor Rogério, não sei. Pastor. É aí que eu vejo o seguinte, eu acredito que a mesma coisa aconteceu em Gênesis 6. Sim. É a mesma. Então, assim, Deus vai intervir trazendo juízo sobre tudo isso. Por quê? Porque a humanidade... Outra coisa. Não, mas a mesma coisa que Mas aconteceu os em Gênesis chipados, 6, dos anjos querer... Não foi na minha visão. Mas vamos lá. Na minha Mas- visão é isso, né? Mas vamos lá. Mas independente. Houve uma corrupção genética Sim, e isso espiritual. Sim. Isso todo. Que Vocês todos estão em tratando- concordância, e né? nessa questão. Mas para haver a corrupção genética, espiritual, então tem que ter Não, sido não, um não, ser. não vamos também entrar pode ser- nessa... A corrupção genética entra o que a gente já falou aqui, a alimentação corrompe. Sim, e Pode aí ser vem... de várias formas. Agora, veja bem. Independente. E isso é algo que eu estou estudando agora. Que seria o quê? O diabo, ele tem poderes limitados, que ele depende do homem para tudo. Agora, veja o poder que o homem tem. Se os homens soubessem canalizar isso para Deus. Porque toda essa ciência, por mais que ela seja influenciada por espíritos, só quem tem poder de executá-la é o homem. Então veja o poder que Deus deu ao homem, de criar, de existir, de fazer. Sim. Então veja, o homem está submisso às trevas, querendo tomar e excluir totalmente Deus da história. Então veja, por que nós estamos... Eu sempre falo, aonde que o sexo é neutro? O único lugar que o sexo é neutro é no céu. E do nada surge uma ideia que você nasce neutro. É você que escolhe. Veja, o diabo está querendo imitar quem? Através da inteligência artificial e da tecnologia quântica, que nós estamos agora no salto quântico, o diabo está querendo uma conexão total com a Terra e com os homens.
para desconectar totalmente a existência de Deus. Então, o que ele está gerando? Um paraíso na Terra. É por isso que ele E tá aí acabando entra- com a glândula pineal, né? Aí entra, é claro, é por isso que ele tá queimando a glândula pineal. Ele dá risada. Dá risada. Eu tô dando risada porque a última vez o pastor Cardoso, ele falou glândula pineal, aí pronto. Aí acabaram com a gente. Aí, veja bem, é desconectar o homem de todos os valores eternos. E para que o homem se esqueça que ele é mortal, é por isso que ele quer gerar imortalidade, ele quer oferecer o que Deus oferece. É a clonagem. E aí Isso é uma entra... clonagem. E aí entra onde? Que o homem se esquece que foi dado a ele direito de morrer vindo uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, automaticamente, ele quer uma raça inteira submissa e prostrada a ele. É como se fosse um exército, né, pastor? Eu vejo que o inimigo ele quer criar o exército dele. Mas é diferente, porque o anti é o oposto. Deus deu Deus pro vai ser humano intervir. livre-arbítrio. O anticristo Aí ele vem o tira. juízo. Entende? Ele arranca controla. isso aí. Controla. E aí, tem uma passagem que eu acho interessante em Apocalipse, né? Que fala assim, que as pessoas vão querer morrer e não conseguirão morrer. Para mim, uma vertente é essa. A pessoa perde o livre-arbítrio por causa dessa adesão, dessa fusão bioneural. Porque quem controla a pessoa não é mais ela em si, mas é essa inteligência artificial. E esses filmes que a gente falou aqui, eles estão ali falando dessa maneira. Essa questão da inteligência artificial, puxa vida, Apocalipse vai falar que a inteligência ganha fôlego de vida. Então ela ganha sopro. Tem algo que vai acontecer. Eu assisti aquele filme Exterminador do Futuro, Gênesis, ali é bem explícito como que eles estão mostrando a ascensão da inteligência artificial. E os filmes não é do James Cameron? É o James Cameron. A maioria deles está ligado à agenda transhumanista. Você pega o projeto, o Avatar 1 e 2, meu Deus, aquele filme é explícito, né? Ele é completamente conexão total. transhumanismo. Transferência da consciência para um outro corpo. É o que eles querem fazer. É tirar a mente da pessoa. E esse filme do James Cameron, por exemplo, o segundo agora que lançou, já é diferente. Porque no primeiro, o Sullivan, que é o personagem, ele é tipo tetraplégico, paraplégico, ele vai na cápsula, a mente dele é transferida para um corpo avatariano. No segundo, ele já fez a fusão, né? Tem uma fusão lá, ele já tem o corpo, não volta mais para o corpo antigo, que aquele corpo morre. Só que os inimigos do primeiro filme, olha que interessante, eles são ressuscitados a nível digital e colocados num corpo avatar. E essa é a ideia do transhumanismo. E aí entra o que o pastor, a perpetuação da vida. E entra a imortalidade digital, que eles querem também trazer essa imortalidade, essa transferência de consciência para um outro campo. Ou é um corpo, ou é um ambiente, que também é um ambiente E entra a questão virtual. do metaverso também. Que entra a questão do Sam Altman. O Sam Altman, o cara do ChatGPT, ele pagou 10 milhões a uma empresa para fazer o backup do cérebro dele quando ele morrer. Para ele ser colocado num humanoide. Sim. Então ele já Até pagou. um corpo robótico. Ele já pagou. E o que eu acho incrível, por exemplo, quando esses caras fazem isso, eles nunca são chamados de teórico da conspiração. É a gente verdade. que é. Não é incrível o negócio? Quem transmite a notícia que é, Então, né? mas tá tudo aí. Eles fazem... Tá tudo na internet aí. E assim, e hoje, que é o mais incrível, por que as pessoas não estão percebendo? Eu não sei se o senhor reparou, por exemplo, a gente está num nível de catástrofes. Por exemplo, a gente teve essa semana 6 países em revolução. É verdade. 3 impérios caíram essa semana. 3. Não foi só o Nepal, teve mais 2. É verdade. E daí as pessoas, elas não acompanham mais o que está acontecendo. Então parece que as pessoas elas já estão sendo desconectadas e não percebem nada. É porque é muita informação. Por exemplo, o ao mesmo que a tempo. gente fala aqui... É gado, né, pastor? O gado vai indo lá. O que a gente fala aqui, tem muita gente que fala, esses caras tão loucos. Tão louco. Como é que eu não sei isso? A pessoa não sabe. E aí vem o poder da internet, que é uma coisa que as pessoas... É muito importante isso aqui que eu vou falar. O Fábio existe na internet, eu existo, e o pastor Zaid existe. Então, o que o meu avatar... Imagina que você gosta de futebol, eu gosto de tecnologia e ele gosta de ciência. O teu celular e o teu computador só vai te dar futebol
Eu tecnologia para ele ciência. O algoritmo. Então, o algoritmo, ele me fecha dentro de um mundo. E eu não enxergo o teu mundo. E você não enxerga meu mundo. Então, veja bem. O que nós fazemos aqui, muitas das vezes, é abrir a visão das pessoas para elas saírem do algoritmo. E ver a coisa de uma forma mental. De uma forma diferente. Só que é muito confortável você permanecer no teu mundinho do futebol, eu no meu mundinho da tecnologia, ele da São ciência. os controles. Né? Do que você vê de uma forma ampla. Por exemplo, quando a gente dizia, né, que o Bolsonaro já estava condenado, que não ia acontecer nada, pessoal, por quê? Porque muitas vezes a gente já vê, dentro da informação, você consegue ver onde... E não é ser profeta. Você fez até uma live da revista Decon. Sim, já estava dizendo. Então, não é ser profeta. O que a gente está dizendo aqui não é ser profeta. A gente não está usando o título de profeta aqui. A gente está falando algo que está acontecendo. É verdade. E que vai acontecer num salto muito rápido. Eu na minha visão, não sei o pastor Zaio, a minha visão de muita coisa que vai ser liberada sobre isso é 2027. Que tem muita coisa assombrosa para 2027. A questão, assim, a gente tá vendo, a inteligência artificial, ela tá crescendo muito. E ela vai chegar no seu ápice, né? Vai chegar e vai chegar mesmo. Aí entra... o que a gente fala da superinteligência. Perceba. Que é 2027. Eles vão liberar 2027, autônoma. É uma inteligência autônoma. Porque o que ele tá falando isso daí também é real. Porque é muito provável que em 2027, o próximo filme do Superman vai ser com uma inteligência artificial. Você pega o Superman, com quantos anos que foi escrito isso? Muito tempo, né? E você já vai ver no filme lá o Brian, que é uma super poderosa inteligência artificial. A gente já falou isso aqui várias vezes. Família Jetson. Tem lá inteligência 1960. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Doutor Alex uma vez. Você pega o filme, por exemplo, existe um ator que ele tem sido muito... Agora vai fazer um personagem, um anti, que é o Robert Jr. Mas olha só que interessante. A maioria dos filmes que ele fez está muito ligado a uma questão de edição genética, transhumanismo. Ele fez Homem de Ferro. O que é o Homem de Ferro? É essa misturação, barro com ferro. É a estátua de Nabucodonosor, essa mistura que a gente chama também de ciborgue. E hoje tem muitos implantes, inclusive robóticos. As pessoas estão sendo... Pastor Fábio, hoje já tem olho biônico. Sabia disso, não? Que dá zoom. Já tem até órgão genital biônico. Imagina só. É verdade, rim biônico. Aí, agora. Rim Faltou o doutor Alex aqui. Eu vou colocar os três. Eu prometo, eu vou colocar os três. É uma promessa que eu faço. Mas aí tem que ser umas 5 horas depois. Os três. Doutor Alex, pastor Carlos São Jerusalente. Mas hoje eles estão o quê? Robotizando tudo, inclusive os seres humanos. Isso é complicado. Dentro do Avatar a gente está sendo robotizado. Sim. Que entra naquilo que a gente conversou. O quanto do que eu estou vivendo é porque eu quero. E eu não estou sendo influenciado. Então, as pessoas elas estão sendo altamente influenciadas pelo algoritmo. Até na questão política, questão religiosa, tudo. Tudo é um grande teste. A prova disso foi o Morango do Amor. Todo mundo comprando morango do amor, vocês sabem que é preciso o algoritmo. Então, volta e meio, o algoritmo lança uma modinha para ver como a humanidade tá se comportando. Controle de massa, né? Aquele Pokémon Go, já viu? Sim. Aquilo ali é a experiência de massa social. Outra coisa, monitoramento. Porque as pessoas tinham que tirar uma foto para matar o demônio. Então, existia lugares que eles não conseguiam entrar, que eles entraram através do jogo. Você pega aqui o Facebook, por exemplo, olha só como que os caras estratégicos. Eles colocam assim, tem um aplicativo dentro do Facebook que fala assim, vamos ver como você será daqui 10 anos. Aí a pessoa entende que ali por trás tem uma tecnologia facial regida pela inteligência artificial, que ela está fazendo, na realidade, uma comparação para guardar aquilo, para identificar como você vai ser daqui 10 anos. Então, assim, tá explícito algumas coisas. Agora, óbvio, as pessoas... hoje tem muito controle de massa, que é o que o pastor Carlos Cardoso está falando aí, tem demais. Hoje, para a gente sobreviver a isso, é só com o Espírito de Deus mesmo para nos ajudar. Sim, porque uma conexão com o céu. Só com o céu. Porque você pega o celular hoje,
Hoje eles tiraram a bateria, lembra? Hoje a bateria já ela é fixa. Por quê? Você tirava, você se desconectava. Hoje a gente está falando aqui, a inteligência está ouvindo. Mesmo que esteja desligado. Mesmo que esteja desligado. Aí o que acontece? Eu fiz um teste. Eu fui na casa de um irmão e ele desligou. Ele falou pra mim, eu desliguei a internet, mas ela ficou um tempo ainda e ficou ouvindo tudo que a gente estava falando. Você pega as televisões hoje, elas são inteligentes, 4K, literalmente. 8K. Elas são televisão que você está conversando, ela está desligada, mas está ouvindo o que você está falando. Porque hoje o mundo está virando quântico, essa conexão total que está acontecendo no mundo. E aí você vai para o filme do Homem de Ferro, Vingador Era do Ultron, o que é? Ele cria uma inteligência que é do mal, essa inteligência se revolta e ela começa a se conectar com a internet e com robôs. E aí Revolução. Uma revolução. E vai acontecer isso de alguma forma. Porque a inteligência ela vai estar ali junto com... o braço ali junto com o anticristo, com o falso profeta. Vai ter isso. Até porque o anticristo ele vai ser portador, a gente falou isso aqui, de muitas tecnologias. Então o mundo ele está dentro desse padrão de... Apocalíptico. Apocalíptico E já, existe né? algo Dentro hoje, dessa questão por aí. exemplo, eu creio que você vai na África ano que vem comigo, você vai ver lá. Vou. Entra no seguinte, pastor, me que aí também vão. Olha só. Com todo mundo. Olha só, a gente não acessa mais o mundo espiritual. Verdade. Eu vou dizer pra você, você vai na África, você vai ver, a pessoa não tem nem remédio pra dor de cabeça, o crente. O que ele vai fazer? Orar. Orar. Que era o que Aí, os milagres os O nossos que pais tem viviam. o que hoje você tem? Toda esquina tem uma farmácia e você tem uma farmácia dentro de casa. Por que você não experimenta mais milagre? Que não ora, não Por causa do excesso. É você verdade. você pegou o remédio e tomou, a dor foi embora. É a substituição, né, pastor? Você tá entendendo? Então, quer dizer, agora imagine isso conectado a informação e ao que a internet pode fornecer. Que ela vai fornecer cura, vai oferecer paraíso, ela vai te desconectar do teu problema para te levar para o mundo virtual e você não voltar mais. É por isso que as pessoas hoje não desgrudam, E é por isso porque é o também mundo dela. E é por isso também que a gente está vivendo escassez de pensadores. As pessoas Sim. não pensam. Elas não porque raciocinam. Já vai no chat GPT. Aquilo que elas não conseguem raciocinar. Hoje, ela já por pede exemplo, ajuda, hoje né? as pessoas não escrevem mais. Ela dá um comando, um prompt, no chat GPT, ele que faz o livro. Então, hoje, até mesmo a nível de criação de capas, tudo bem, a gente sabe que ajuda muito, mas o pessoal não cria mais. Tudo está já sendo retirado do livre-arbítrio. Então, de isso- uma maneira sutil, Querendo mas já ou- está sendo retirado. Isso está atrofiando a futura Sim, geração, Tá, né? Isso. Agora, isso que o pastor Cardoso falou é muito real. Porque a inteligência artificial, ela substitui o Espírito Santo. A pessoa não... Por exemplo, eu estava pensando hoje, né, nas tecnologias de ressurreição. Qual que é o dom, que a gente até falei para você, qual que é o dom que ressuscita mortos? Milagres. Milagres. Só que eles querem o quê? Substituir isso, O tecnologicamente diabo tá falando. dizendo, eu tenho poder para fazer isso também. Hoje já tem aparelho que você coloca, que é a variedade de línguas, interpretação. Eles criaram isso através da inteligência, e aí a pessoa vai escutando ali, e ela já sabe isso hoje externamente. Eu acredito que nesse advento bioneural, a pessoa vai aprender outras línguas, assim, igual Matrix. Plugou, já fez o download, né? Recebe aquela informação, aprende a lutar, aprende a fazer não sei o quê, e isso é muito real. Isso é muito real. Já está acontecendo de algumas formas. Mas é o que eu falo, é o pouco a pouco. O inimigo, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem devagarzinho, né, pastor? Ele tá vindo assim, sutilmente. Eu vejo, por exemplo, lá no Amazonas, o Fábio foi comigo no Amazonas. Quando eu cheguei no Amazonas... Sofreu, né? Quando eu cheguei no Amazonas, não tinha internet. Já tem hoje. Hoje Starlink tá lá. Agora, veja bem, quando não tinha internet, Está as vindo. crianças... Olha só, as crianças e os cursos. As crianças choravam, se jogavam no altar. E aí, do ano passado para esse, as crianças estão aonde? No celular. É. Rapaz, nas comunidades indígenas, no meio do nada, no meio do mato. Todo mundo com o celular na mão. E eu acredito que a Bíblia diz, né? Que o evangelho será pregado em todo mundo.
que Deus ainda vai usar, de alguma forma, esse elemento para poder entrar nesses lugares para pregar. Só que aí também entra essa questão, o anticristo vai se utilizar disso. Já tá usando, né? Sim, já tá usando. Então o mundo tá crescendo para isso. Você vai ver que, pastor, os filmes estão falando. É incrível, eles estão... O mundo espiritual, ele tem que dar avisos. É uma lei do mundo espiritual, os avisos. E eles estão falando como está acontecendo, o que vai acontecer. Eles já tem essa abordagem. E O nós problema é precisamos- que o povo, na realidade, eles estão cegos. Eles não estão vendo a realidade. A cegueira vem através da conexão. Sim. As pessoas estão se conectando e automaticamente... E aí vem 2 Ó. Coríntios 4:4, Deus desse século. Cegou o entendimento. Você pega o metaverso, por exemplo. O metaverso é um mundo virtual que a pessoa entra nele. E é interessante, por quê? No outro dia eu vi uma cena que eu achei engraçado, né? O rapaz tava com óculos assim e, tipo, ele tava, acho que pegando no órgão genital de alguém, fazendo assim e tal. A mãe veio com um porrete desse tamanho. Seu miserável! Pá! Mas foi muito engraçado, né? Eu aguentei de rir. Mas o metaverso, a pessoa entra nesse mundo. Tem um rapaz que ele não volta mais. Ele criou um mecanismo de não Sim. tirar mais o óculos. E aí o corpo se torna um mal necessário. Só existe o corpo porque precisa ter dessa conexão. Tem um filme que é com Bruce Willis que tá com um problema grave, né? Acho que é Demência. demência. Você vê, ele fez um filme que é um tipo de metaverso, só que olha só, a mente dele vai para um outro corpo e que é um policial. Então, aquele corpo dele faz tudo. E ele tá em casa monitorando aquilo. E isso já tá acontecendo, pastor. O videogame, a proposta dos videogames sempre foi essa. O inimigo é assim, ele vem com sutilezas e vai aumentando aquilo gradativamente até que as pessoas sejam escravas totais. É a agenda, é uma agenda. Faz uma coisa hoje, outra amanhã, até que chega esse controle de massa totalitarista, é total. Aí não tem mais como o ser humano sair daquela situação. E hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir algumas coisas que é para abrir a mente delas. Porque as pessoas estão aprisionadas. E, pastor, diante de todo esse cenário, qual seria a mensagem de Deus para as pessoas nesse tempo? Você está perguntando para mim? Sim. Eu acredito que a mensagem hoje de Deus para essas pessoas, elas buscar renovar a mente pela palavra, de elas orarem, buscarem ao Senhor. Esse é um tempo que a gente precisa buscar o Senhor, mudar a alimentação, mudar a postura, sabe? Hoje as pessoas estão dormindo com o celular do lado. Isso aí está trazendo muita radiação. Isso está prejudicando a saúde das pessoas. As crianças hoje, como o pastor falou, você vê a mudança, né? Elas estão muito escravas da tecnologia. A gente começar a mudar isso dentro da nossa casa também. Hoje tem muitas pessoas que têm aquela... Alexia, tudo se pergunta. Olha o condicionamento, tudo é perguntado. Ah, faz isso, não sei o quê. Quer dizer, estamos sendo condicionados o tempo todo. Então a gente tem que ter a parte espiritual, assim, de orar, de buscar a Deus, mas tem também essa parte que a gente tem que se desapegando aos poucos. Hoje a gente usa o celular. Eu tenho um notebook, mas a gente também precisa se desprender. Tem hora que a gente precisa ficar sem esse negócio. Desconectar. Desconectar. Porque é o que a gente está falando. Nós estamos conectados. E a tendência é isso piorar, não é melhorar. E na medida que a gente vai, igual os nossos filhos, esses dias a gente pegou e deixou quase uma semana eles lá sem celular. Aí você vê, já se criou um problema, dependência cibernética. Sim. Tem uma doença hoje chamada nomofobia, que tira o celular da pessoa para você ver. Ela é capaz de ficar endemoniada, irmão. Por quê? Porque é igual o vício das drogas, né? É uma dependência. É uma dependência. Pura. Abstinência, né? Então a gente como pai, a gente como pastor, a gente tem que ensinar. Claro, eu digo assim, use, mas com moderação. A gente tem que ter uma postura. Use, mas não abuse. Use, mas não abuse. Tenha coerência das coisas. Porque se a gente também não se posicionar,
a gente vai sofrer muito. Já está sofrendo, porque tem vários fatores aí que estão acontecendo. Então a gente tem que ir melhorando aos poucos. Quem quiser ser radical que seja, mas melhore aos poucos. Mude a sua alimentação. A gente está falando de várias questões aqui, edição, né, questão da inteligência artificial. Meu, para de ficar perguntando coisa para inteligência. Vai buscar o Senhor, vai buscar... Hoje tem gente na inteligência entrando e perguntando: eu terminei o meu relacionamento, o que eu faço? Tem gente que está criando uma codependência com a inteligência, Sim. né? De vez a pessoa pegar e dentro da igreja, vai orar, vai fazer um jejum, vai buscar no monte. Sabe, mudar isso, quebrar isso. Como foi dito aqui, hoje as crianças elas estão muito conectadas, porque é a geração futura. E eles sabem como atingir as crianças, tá? Pastor Cardoso, qual seria, mediante esse cenário que nós estamos vivendo, qual seria a mensagem dos céus para essa geração? Qual é o nosso maior desafio? É o viver o hoje. Jesus, ele foi muito cirúrgico em Mateus 6, que ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, que é a vez de comer, vestir e tal. Basta cada dia o seu mal. O nosso desafio, Fábio, hoje, mesmo tendo todo esse conhecimento, é o viver o agora. A gente não vive mais o agora. A gente vive preso dentro de um futuro ou escravo de um passado. E a gente parou de dar valor às pequenas coisas da vida. Que nem ontem lá em Santa Catarina, antes de ontem, né? O sol abriu, minha esposa sentou no sol e começou a olhar os pássaros. Fiquei maravilhado de ver ela estava maravilhada com os pássaros cantando. Tem pessoas que não observam mais os pássaros. Não faz... Antigamente ficava olhando para as estrelas, entendeu? né, pastor? Que é o Job, né? As pessoas se esqueceram que o caminho para ter comunhão com Deus é jejum, oração e palavra. E você aprender a viver o agora, a desfrutar o momento, a aproveitar o momento. As pessoas não aproveitam mais. Hoje a família está reunida, cada um está com... celular. Tá todo mundo desconectado. Não se assenta mesmo. Então, veja, não está tendo mais conexão de ver Deus nas coisas simples, das coisas cotidianas, de entender que Deus ainda permanece no controle da nossa vida e nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele. Perfeito. Amém? E em tudo também continuarmos com a esperança que Ele vai que voltar. Cristo vem, certeza. e nós não vamos para um mundo utópico, né? Nós vamos para o céu viver com Cristo toda a eternidade. PR Carlos Cardoso, o Instagram, você quiser acompanhar o pastor Carlos Cardoso, é isso, né, pastor? Lá no Instagram. E o YouTube também, PR Carlos Cardoso. Você pode acompanhar o pastor Carlos Cardoso em todas as suas redes sociais e em todas as plataformas digitais. PR Amém. Carlos Cardoso. E também, se você não tem igreja, não está congregando, você pode fazer parte da igreja online, né? Pastor Carlos Cardoso tem igreja online, que é uma bênção. E pastor Rogério Zaite, suas redes sociais é Rogério Zaite também, né? @Rogério Zaite _ Instagram, e o canal do YouTube é Rogério Zaite. Então o Instagram é @Rogério Zaite _ e canal do YouTube aí, Rogério Zaite. E o pastor Rogério Zaite também tem os seus livros. Gente, Verdade. o pastor Rogério Zaite é um dos maiores escritores dessa geração. O senhor tem quantos livros escritos, pastor? Não sei. São muitos, né? Tem mais de 50. Mais de 50 livros escritos. Ó, aqui Tem. são Vou dar um de os presente temas. pro pastor, claro que é simples. Mais um. Aqui, ó. Eu quero dos Illuminati. Illuminati. Aqui, ó. Gosta. Tem mais aqui, ó, Desvendando Já o vou ler na Apocalipse, minha ó. hoje. Aqui. Ó, os 7 selos apocalípticos. Pronto. Aí. Pastor Cardoso já recebeu a bênção Eita. dele. Olha aí, você pode adquirir Cardoso. os livros do pastor Rogério Zaite. Verdade, tem E vamos vários. fazer acontecer em outubro o encontro aí, pastor Carlos Cardoso, pastor Rogério Zaite e doutor Alex Alves. Aí vai ser Meu foda. Deus! Meu Deus! Ó, o pessoal aqui, ó. Aí já eu vai falo, acabar. visita essa alma. Visita essa aula. É isso aí, pessoal. Olha só, nosso podcast de hoje está encerrando. Se você não é inscrito em nosso canal, chegou aqui de gato no navio, você está no Eu Acredito Podcast. Semanalmente recebemos aqui convidados especiais para conversas especiais como essa aqui, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí agora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que entrarmos ao vivo, e já deixa o seu like nesse podcast aqui. Tem horas que o pessoal assiste o conteúdo e esquece de deixar o like. Todas as vezes que você deixa o seu like ou comenta em nosso conteúdo, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Se você gostou ou não gostou, mas acompanhou até aqui, então por que você não deixar o like? Deixa aí o like agora, se inscreve no nosso canal para você fortalecer o nosso
trabalho. Você que deseja estudar teologia e não sabe por qual faculdade ou por quem estudar, eu lhe apresento o curso teológico da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, e você poderá estudar com um dos maiores mestres da teologia da atualidade, que é o pastor César Cavalcante. Na descrição desse vídeo aqui tem alguns links para você adquirir o curso teológico da FTB e estudar com o pastor César Cavalcante. O pastor César tem um recado especial e nós já estaremos de volta. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível, o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. É isso aí, pessoal. Faça sua matrícula, adquira seu material teológico e estude teologia. No conhecimento você nunca perde. Ou você aprende ou você ganha. E aí você vai estar por dentro de assuntos teológicos que sempre abordamos aqui no Eu Acredito Podcast. Eu deixei fixado aí no chat um Pix para você estar contribuindo com a nossa obra missionária lá no Amazonas. O pastor Cardoso me levou lá na selva amazônica, onde ele tem um trabalho missionário incrível. Nós temos já alguns vídeos aqui no nosso canal da nossa missão durante 8 dias lá no Amazonas, e foi um trabalho incrível e foi impossível sair de lá e não nos simpatizarmos com a obra missionária e não adotarmos missionários. Nós adotamos 2 missionários lá e mensalmente estamos contribuindo com a obra de Deus que eles estão fazendo na selva amazônica. É um trabalho muito desafiador, mas eles estão lá desbravando a fim de ganhar vidas para Jesus e despovoar o inferno e povoar os céus com almas. E você pode contribuir e ser participante desta obra. Missões se faz com os pés que vão, com os joelhos que se prostram para orar e interceder e com as mãos que contribuem. Nós não estamos lá, mas nós podemos contribuir e ser participante da obra de Deus através dos missionários que lá estão atuando e fazendo um trabalho de excelência para o reino. O Pix está fixado aí e você pode fazer a sua contribuição e ser participante dessa grande obra. E pode ser que um dia na eternidade você seja galardoado e abençoado, presenteado por Deus, simplesmente por uma obra que você está fazendo através da contribuição. Você pode até se surpreender dizendo, mas eu não fiz, eu não ganhei, mas missionários que você contribuiu ganharam vidas e você também ser recompensado por isto. É isso aí, eu vou nessa. Com a graça de Deus, semana que vem nós estaremos de volta. Obrigado, pastor Zaid. Eu que agradeço. Obrigado, pastor Cardoso. Tamo junto. Deus vos abençoe. Pastor Cardoso vai estar no Espírito Santo, né? Final de semana. No Espírito Santo, né, pastor? Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais.
Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.